Leilin reconheceu alguns itens no ninho de ouro. Primeiro foi uma pedra preciosa carmesim. Este era um cristal de sangue, um material muito precioso para os Warlocks. Poderia até aumentar ligeiramente a pureza de uma linhagem. Embora isso fosse praticamente inútil para os bruxos da serpente gigante Kemoin, como Leilin, cuja linhagem havia sido purificada até o limite, era definitivamente algo que poderia fazer com que a maioria dos outros Warlocks fossem embora. Enquanto as notícias sobre os cristais da linhagem se espalharam, as duas fêmeas Warlocks, Freya e Miranda, iriam definitivamente atacar como lunáticas, dispostas a pagar qualquer preço para obtê-las. A Dragonroot Fruit também era uma planta muito especial, com uma camada externa muito durável que até superava a força das ligas magos. Poderia ser preservado por mais de 100 anos, e os magos que comiam poderiam aumentar a durabilidade de seus corpos. Havia rumores de que havia uma chance de herdar um traço de uma linhagem de dentro da fruta. Isso significaria o começo de uma família de bruxos. É claro que, para Leilin e todos os outros que já possuíam uma linhagem, eles não podiam mais mudá-la. No entanto, se negociado fora, seria um preço muito alto. Tal recurso não poderia ser medido pelo preço e poderia ser trocado entre os Morningstar Mage. As outras poucas coisas incluíam alguns esqueletos que eram do tamanho de um fêmur humano, e os restos de uma criatura poderosa acima do nível 3. Mesmo depois de tantos anos, não havia erosão, e ele ainda podia sentir alguma supressão remanescente de uma linhagem. Esses restos eram, na verdade, os mais úteis para Leilin. O sangue da maioria das criaturas da linhagem veio dos ossos, e esses restos específicos vieram de criaturas poderosas do nível 3. Com eles à mão, ele poderia refinar uma antiga linhagem sanguínea. Além desses poucos itens, havia também outros itens da linhagem dentro dos pequenos ninhos de abutre de sangue. Até mesmo Leilin, que era muito erudito e reunira uma quantidade assustadora de conhecimento, não conseguia identificar tudo. Não havia dúvida de que estes eram todos itens da linhagem, e cada um deles era suficiente para fazer qualquer feiticeiro enlouquecer. Eu vejo. Leilin olhou para a pilha de itens de sangue, um olhar de compreensão piscando em seus olhos. Era óbvio que o crescimento de um Blood Vulture era inseparável desses itens. Embora pudessem ser usados diretamente, o contato de longo prazo com eles aumentava sua taxa de maturação. Poderia também aumentar sua força e despertar sua misteriosa habilidade de linhagem. Foi também por isso que o Blood Vulture ficou tão entusiasmado com a coleta de itens da linhagem. Olhando para tudo isso, Leilin teve que gastar muito esforço para suprimir o desejo dentro de seu corpo. Embora sejam bons, não são tão importantes quanto Lamia-ir. Além disso, Leilin olhou para o abutre de sangue do lado de fora da caverna. Ele estava atualmente furtivo, e com o bônus adicional das técnicas de escuridão, ele não havia sido descoberto pelo pássaro. Embora Shadow Stealth fosse ótimo, havia uma falha. Se Leilin quisesse levar esses itens, ele precisaria dissipar sua Shadow Stealth. Nesse caso, ele definitivamente seria descoberto o Blood Vulture, e todo o grupo poderia ser atraído aqui. Além disso, com um aterrorizante abutre do sangue rei, Leilin precisaria de mais de 9 vidas para sobreviver. Isso definitivamente levantaria a guarda de muitos outros abutres de sangue, o que não seria benéfico para os planos futuros de Leilin. Um ninho comum de urubu-sangues tem tantos itens ótimos lá dentro. Dentro do ninho do abutre do rei sangue, deve haver coisas ainda melhores. Um fogo começou a brilhar nos olhos de Leilin. O lugar com maior probabilidade de ter o cabelo lamia deve ser o ninho do urubu-rei. Leilin imediatamente se lembrou da caverna gigante que ele tinha apenas olhado mais cedo, com ondas de energia muito profundas e horripilantes escondidas lá dentro. Parece que vou ficar preso aqui por um período de tempo. Vou ter que descobrir os padrões de comportamento dos abutres de sangue. Tio, você tem certeza de que este é o lugar? Noah olhou para Robin,
que estava ao lado dele. Eles estavam agora na frente de uma grande porta, com padrões intrincados e complicados no quadro. Os 3 remanescentes Warlocks Black e Orhausnak eram como pequenos seguidores enquanto se reuniam de perto atrás deles. Se ativarmos algo de forma errada, nos perderemos ainda mais e ficaremos presos aqui até morrermos. Não se preocupe. Com base nas informações que recebi, não pode estar errado. Além disso, esse item é importante demais para nós. Robin parecia sombrio, apesar de havia um olhar ardente em seus olhos. Eu preciso de algum tempo para confirmar isso. Todos os problemas já foram resolvidos. Robin não voltou nem a responder. Eu já criei 5 feitiços de abdução, assim como criei um substituto do corpo. Uma expressão sinistra apareceu no rosto de Noah. No momento em que eles nos alcançarem, eles definitivamente serão teleportados para várias áreas dentro do labirinto e então ficarão presos na sala sem limites até a morte. Ursos bárbaros são criaturas tão estúpidas, ele falou confiante. Bom, neste momento, um uivo gigante viajou de uma curta distância, acompanhado com a quebra de uma formação mágica e um rugido. Little Worms, eu encontrei você. Caixa. Um colar de cristal rosa foi aberto enquanto Noah olhava incrédulo. Nunca subestime seus oponentes. Os olhos de Robin ainda estavam fixos na porta gigante, mas a voz dele foi transmitida. Eles acabaram de romper nossa primeira formação de magia defensiva. Ainda temos algum tempo. Cuide das formações mágicas e tente o seu melhor para me comprar mais tempo, Robin ordenou, e os outros 3 feiticeiros da Cobra Negra Orhal se curvaram, antes de sair imediatamente. Rumblingsons foram ouvidos constantemente, e um grande monstro urso poderia vagamente ser visto rugindo na formação de feitiços, fazendo com que gotas de suor frio rolassem pelo rosto de Noah. Caixa. Os cristais se espatifaram um após o outro, cada vez sendo seguidos pelas vozes dos subordinados. Segunda formação de magia defensiva destruída. O corpo principal da formação defensiva está danificado. Nós podemos aguentar por menos de 1 minuto. A curta conversa terminou, seguido pelos gritos abruptos de sangue gelados, significando o fim destes Warlocks. Noah cerrou os punhos. Todos eles eram da família dele, mas todos haviam caído nessa exploração. Agora, apenas ele e seu tio foram deixados. Eu vou e paro por mais tempo, Noah exclamou. Não há necessidade disso. Robin interrompeu suas palavras e, levantando o dedo, bateu na porta algumas vezes. Usando alguma regra estranha, ele desenhou um círculo. Um zumbido soou quando, num instante, várias ondas de água apareceram na superfície da porta gigante. A maré subiu e depois correu para dentro de uma fechadura de latão. Como um castelo de blocos desmoronando, a porta rapidamente se dividiu em inúmeros fragmentos, os 2 lados se abrindo e revelando um brilho místico por dentro. Vermes miseráveis, vou destruí-lo. Com um som alto, a formação do último feitiço impediu que o xamã urso bárbaro se espalhasse, revelando um urso bárbaro gigante com músculos firmes por toda a parte. Depois de ver Robin, seus olhos imediatamente ficaram vermelhos. Não se importe. Vamos entrar. Robin puxou Noah pela porta. Se você quer vingança, entre. O som das provocações de Robin viajou. Com os olhos completamente vermelhos, o xamã urso bárbaro os perseguiu. Raios magníficos brilharam e a cena mudou de repente. No momento em que Noah voltou aos seus sentidos, ele já estava sentado em uma mesa de jantar. Na grande toalha de mesa branca não havia sequer uma partícula de pó, enquanto o candelabro de prata tinha velas acesas sobre ele. Depois disso, Noah descobriu que ele era incapaz de se levantar. Mesmo a força espiritual e o poder mágico dos quais ele tanto se orgulhava como magos de nível 3 não podiam ser usados. Ele olhou para seu tio, medo e terror aparente em sua expressão. No outro extremo da mesa, o mago do urso bárbaro estava atordoado.
Embora os músculos que estavam inchados exibissem a fúria de seu dono, ele não conseguia se mover nem 1 centímetro. Esta é a última ceia, que é o duelo mais imparcial e sangrento. Entre nós, apenas um lado pode viver, enquanto o perdedor perderá tudo e se transformará na refeição do vencedor. Além disso, o vencedor será premiado com o chifre do juiz. Robin disse com naturalidade, aparentemente muito familiar com tudo que estava acontecendo. No momento em que suas palavras soaram, figuras negras apareceram de repente em assentos que inicialmente estavam vazios. Não havia ondulações de energia de seus corpos, os olhos completamente vermelhos. Por alguma razão, no momento em que os viu, Enya sentiu um suor frio escorrendo pelas costas. Ele contou com cuidado. Havia 13 assentos nesta longa mesa, mas havia um vazio. Agora, para o primeiro prato. O deserto de Blood Mary. Uma voz indescritível ressoou na mente de Enya, enviando um arrepio sua espinha. Toque diabos é isso em outra área em Quicksand Castle, Kessa estava rapidamente fugindo ao longo de um corredor. Um bárbaro de pele verde com uma aparência estranha escapando ombro a ombro com ela. Esses dois eram originalmente caçadores e caçados, mas por alguma razão formaram uma aliança, e ambos pareciam pálidos em pânico. Todos os feitiços ofensivos dos 4 grandes elementos são inúteis contra ele. Tente ataques especiais. Eu vou te cobrir. O bárbaro de pele verde parecia estar com dor quando ele atirou um colar de pedras preciosas atrás dele. Bang! O ar terrivelmente frio explodiu, cobrindo o chão com uma camada de gelo, enquanto várias correntes rúnicas apareciam. Crack! Crack! O que se seguiu foi o som de gelo se quebrando, e os passos se aproximando. Uma figura negra se materializou da névoa gelada. Era um monstro que parecia um homem de meia-idade usando um casaco impermeável. Ele vestiu um capuz e era difícil dizer como ele era. Os dedos das 2 palmas desapareceram e, no lugar deles, havia muitas tesouras que brilhavam com a luz. As numerosas correntes rúnicas não tinham chance contra a tesoura do homem, e eram facilmente cortadas e quebradas. Olho de petrificação. Muitas runas carmesim apareceram no corpo de Kessa quando ela mordeu o dedo e desenhou uma estranha runa na testa. Depois disso, seus olhos se transformaram em um par de pupilas verticais de âmbar. Com a amplificação da runa do sangue, seu feitiço inato atingiu um grau assustador de poder. Um círculo de petrificação começou a se espalhar com Kessa no centro.